tia Michele. Nós vamos para mais um vídeo sobre a nossa série do estudo Caçadores de um Tesouro. E como nós falamos na aula anterior, nós temos que primeiro aprender também os livros da Bíblia, né? Por enquanto nós estamos falando dos livros da Bíblia. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. E nós estamos falando sobre os livros da Bíblia. Então, como que nós vamos manusear este guia para este grande tesouro? Como nós vamos entender essa palavra que nós passamos para as crianças, se até mesmo na hora de abrir é difícil para nós? Talvez não seja para você, mas talvez seja difícil para o adolescente, para a criança, para algum adulto aí. E se for para você também essa dificuldade, lógico que tem alguns livros, mas de você saber se ele está no Antigo ou no Novo Testamento já vai te ajudar bastante. E eu quero que você deixe aí nos comentários, se você quiser. Olha, eu sei os livros da Bíblia de cor. Não, eu não sei. Então, eu quero trabalhar com vocês hoje algo. Nós estamos falando, talvez tem tias e tios aqui novos, né? E tem os mais antigos. E no que eu quero dizer mais antigo, não é tempo de ministério infantil, é de idade. Né? Como eu falei no vídeo anterior, no meu tempo, né? A gente fala, no meu tempo, você pode saber que a gente já tá beirando pelo menos os 40 anos. E eu vou fazer 38 anos de idade. Então, no meu tempo, não tinha as coisas que tinha hoje pra gente trabalhar com as crianças. E até mesmo na escola. Então, se você se identificar aí, deixa aí nos comentários, vamos conversando. Porque no meu tempo da escola, as coisas eram diferentes. Nós lutávamos para que não chamasse os nossos pais na escola, porque naquele tempo sempre quem estava, né, praticamente errado eram os alunos, e se os pais não iam lá nos defender assim não. Os pais iam lá, ouviam e depois pegavam no nosso pé. Então nós tínhamos que andar ali. E há um tempo atrás eu peguei um pouco, mas algumas pessoas que estão aqui vão lembrar, e eu não vou entrar nesses termos também, porque eu estudei um pouco, né? Eu faço licenciatura em História, então algumas coisas a gente estuda sobre a pedagogia, né? Então depois que se a gente quiser fazer a pedagogia, já tem algumas matérias eliminadas, mas para não entrar muito no assunto, né? Teórico, mas na verdade eu peguei um pouco e algumas pessoas que estão aqui me ouvindo nem sabia talvez que esse era o nome, pedagogia tradicional. Lá atrás, que nós tínhamos que decorar. Então nós não tínhamos, hoje o aluno ele tem como questionar o professor, não o professor, mas ele tem como questionar aquilo que ele está estudando. Ou seja, professora, o porquê disso? Né? Não que nós não tínhamos, mas não era como hoje. Então nós tínhamos que decorar. Então quem aqui, né, pode deixar aí nos comentários, ou você vai pensar, eu passei por isso. Tinha que decorar a tabuada. Então, a professora falava, hoje nós vamos, e todo mundo amava a tabuada do 2, porque era mais fácil, não é? Eu amava, tem a do 1, tem a do 2, mas, né, não pegava muito no pé naquelas porque era fácil. Mas olha, agora nós vamos estudar a tabuada do 7. Então, você vai decorar, você tem tantos dias para decorar a tabuada do 7, e depois no dia tal eu vou tomar a sua lição. Então quando eu falava isso para nós, então nós tínhamos que ir embora naquele dia e já começar a estudar a tabuada do 7. Porque era 5 dias que ela deu, é nesses 5 dias. No dia 1, ela ia tomar a lição, era no dia 1. E se você não estivesse com aquilo pronto, você ficava para trás. Né? Então quem tinha dificuldade em falar, então hoje, né, realmente melhorou, porque hoje algumas pessoas se sentiam até humilhadas, né? Mas na vida, infelizmente, a vida é assim, vamos colocar, não é verdade? Então, às vezes a gente acaba passando por situações que não quer, mas também era difícil também, porque quem tinha dificuldade? Hoje as professoras entendem que talvez aquele aluno ele não consegue decorar, mas ele consegue entender. E no meu tempo era decorar. Você tinha que decorar para se sair bem. Então, você decorava a tabuada, vai ter uma prova de geografia, você decorava a matéria, você tinha que, se você decorasse a matéria, se você memorizasse aquilo que estava escrito, porque aí você ia responder igualzinho ao que estava escrito.
E se você conseguisse fazer isso, você se dava bem. Então hoje, né, graças a Deus também tem isso. Então às vezes eu não vou conseguir decorar porque eu tenho até dificuldade de leitura, por mais ajuda, é o meu jeito. E sempre eu puxo aqui nos vídeos, leia o PDF, assista às aulas, leia o PDF novamente. Às vezes você não vai conseguir ler direito, não porque você não saiba ler, você vai ler, mas você não vai conseguir absorver. Mas assim que alguém falar sobre aquele assunto que estava escrito, você vai absorver na sua mente. E no nosso caso, que é a palavra de Deus, nós absorvemos na mente, no nosso coração. Então, maneiras diferentes de aprender. E o que eu quero dizer com isso? Estou relembrando nessa parte. Então, era difícil? Era difícil, não era fácil. Muitas pessoas quando errava e coleguinha dava uma risadinha, depois ia tirar sarro depois, então era complicado. Então não existia bullying? Existia, a gente só não tinha nome para isso. Então, professor, eu usei a tabuada, mas nós tínhamos que decorar. Então, olha, hoje nós vamos fazer uma prova de português sobre tais verbos e tais... Você tinha que ter aquilo. Então, o que é uma palavra oxítona? Paroxítona. Então, você tinha que decorar o que era, tinha que memorizar. Então, quem não fazia... E às vezes a pessoa tinha dificuldade nisso. E aí ficava ali para trás. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje? Hoje nós temos muitas formas. Hoje nós temos muitas oportunidades. Mas eu queria... A pedagogia tradicional tinha muitos erros, mas isso também seria um acerto, de decorar. Então nós poderíamos voltar um pouquinho, né, essa parte de decorar. Mas o que eu falo, tudo tem os seus erros e seus acertos. Hoje, a pedagogia que é usada também tem seus erros e acertos. Então, tudo existe esse meio termo, né? Então, nada é perfeito, nada é perfeito. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é assim, essa parte de decorar talvez possa nos ajudar de alguma forma. E hoje vai ser mais complicado decorar, mas você pode usar um vídeo enviando para os seus alunos, para as crianças da sua igreja. Então hoje elas têm celular. Você fala, como que eu vou competir com o celular? Você não precisa competir com o celular. Você pode, em fazer um vídeo, fazer algo que eles possam ver no celular e chamar a atenção deles. Então é isso, nós temos que usar todas as armas que nós temos. Então, olha, vamos ter que decorar. Hoje nós falamos memorizar, né? Fale memorizar, fale decorar, mas veja aí o incentivo que você pode fazer. Dê um tempo maior, né? Então, quando eu falo, nós temos que ver o que deu certo e o que não deu. Então, como eu disse, olha, você tem 3 dias para decorar a tabuada do 7. Não decorou? 0. E era assim antigamente. Vocês que são, como eu, antigos, vão lembrar que era assim mesmo. E aí, se a gente chegasse em casa e falasse, ai pai, ai mãe, eu tirei 0 porque eu não decorei a tabuada do 7. Eles não iam culpar o professor, nem a escola, eles iam pegar no nosso pé. Então, nós não vamos fazer assim, mas olha, eu vou passar para vocês uma lista, pode ser em papel, né? Dependendo, lógico que você vai ver a criança aí, a idade das crianças, se ela já tem competência, né? Se ela já tem capacidade ali de fazer essa atividade com você, de decorar, de começar a decorar. Então nós vamos começar a decorar o do Antigo Testamento, né? Não vai fazer tudo de uma vez. Do Novo Testamento, então você tem que ver a idade. Mas aí tem igrejas que tem o berçário, o maternal, o jardim, o primário, né? Então vai indo. Então, ali, você não vai com uma criança de 3 anos fazer ela decorar os livros da Bíblia. Mas você pode mostrar a Bíblia, falar que ela é dividida em vários livros. E aí eu até fui, né, colocar a mãozinha dela, olha, isso aqui é a palavra de Deus. Então ela já pegou. Aí ela vai sair do berçário, do maternal, ela vai pro primário. No primário ela já vai, olha, isso aqui é a palavra aqui que tá escrito. Sabe essas histórias? Tá escrito aqui dentro. E nós vamos... Então quando ela vai crescendo mais, ela já vai lembrando da Bíblia e agora chegou nessa parte aí. Você tem uma sala, uma turminha, né, que possa fazer isso, que tenha, né, a idade para começar isso, dê um prazo, faça um prazo muito bom, ajude. Ah, tia, eu tenho crianças que os pais não vão na igreja, como é que eu vou fazer?
Veja se ela tem um WhatsApp, envia para ela, olha, você já treinou aí os livros que eu te... Então, vamos lá, tente, né? Então, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, nós vamos decorar primeiro esses 5. Veja como que você pode fazer. Nós vamos ter aqui PDFs, nós vamos ter aqui ideias, mais vídeos falando sobre isso. E eu estou falando para as crianças, né, de fazer isso com as crianças para que elas possam memorizar. Quando elas forem jovens ali na igreja, elas vão ter isso em mente, vão ser adultos que tenham isso em mente. Essa professora, lá, há 30 anos atrás, ensinou toda uma turminha a decorar os livros da Bíblia. Lógico que... Então, nós vamos ver, alguns decoraram, outros não deram tanta importância. Então, você também não pode controlar o outro. Mas aqueles que decoraram, que deram importância, então, eu sou um desses. Olha só, e hoje estou aqui falando com você sobre este assunto. Então, há 30 anos atrás, numa salinha, num banquinho de madeira, aquela moça foi passar uma lição ali, né? Foi passar uma historinha bíblica, foi ensinar para nós. Lógico que ela não fez de um dia para o outro, né? De uma semana para outra, mas foi tudo trabalhadinho para que a gente aprendesse os livros da Bíblia. Então, teve crianças que não aprenderam, mas teve umas que aprenderam e depois passarão para frente. Então, olha a importância que você tem. Então, mas também quero chamar a sua atenção. Se você já sabe mais ou menos, se você não sabe muito bem, então nós vamos fazer assim. Primeiro, nós vamos aprender os livros da Bíblia. Nós vamos aprender os livros da Bíblia. Nós vamos, como eu disse, memorizar, mas eu falo, vamos decorar os livros da Bíblia? Vamos decorar os livros da Bíblia? Porque eu já fiz isso e as crianças ficam com o olho assim, ó. E você fala, abre aí o índice da sua Bíblia. O índice? Ó, você vem aqui. Vamos ver, cada Bíblia é de uma maneira. Aqui o índice dos livros da Bíblia. Abre aí que agora a tia vai cantar para vocês. Cantar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E daí chega no final, né? Você fala, tantos livros são, no Velho Testamento estão, tão. Então eles falam, eles ficam assim, aí você vai para o Novo Testamento, você canta música, você pode fazer algo dinâmico e eles ficam, né? Então imagina, se a tia sabe isso, agora eu vou ensinar vocês, agora nós vamos aprender. Então nós vamos decorar os 5 primeiros, que são nomes complicados também, né? Alguns livros da Bíblia são nomes complicados, mas ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então a tia vai dar uma semana, 2 semanas, vê aí como é que é na sua. Você tem que ver a sua. Eu posso fazer um PDF, fazer uma aula, mas você tem que ouvir, ler e adaptar para aquilo que você tem. Entendeu? Então você tem que adaptar. Todos os meus vídeos têm essa adaptação. Você olha, você não tem esse recurso, você faz com esse. Você não tem como fazer esse, faz o outro. Então tem várias formas para adaptar para a sua realidade, para a sua turminha. Então, eu tenho condições. Então, beleza, mas aí faz isso. Olha, nós vamos os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí você vai falar, que eles são proféticos, históricos, como que é? E aí você pode ensinar isso também. Mas, primeiro vamos decorar os livros da Bíblia. Então, você tem uma semana, tipo, você deu aula no sábado, no domingo, na quinta, na terça, ou o dia que for. Na próxima, nós vamos ver quem foi que decorou esses 5 nomes. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Faz um painel, né? Hoje nós falamos assim que se um perder, mas vai adaptando. É difícil também, né? Nós passamos por isso, é difícil também naquela situação. Então, vamos usando o que nós temos hoje, da pedagogia que eles podem questionar, porque essa pedagogia ela faz parte da igreja também, viu? Da nossa realidade, né? Adaptada, claro, né, para nós. Mas nós temos que usar essas ferramentas. Então, hoje eles podem perguntar para você, eles vão questionar por quê? Por quê? E você tem que falar para eles o porquê. E antigamente a tia falava assim: "E Noé soltou primeiro o corvo". Nós já éramos educados na escola a não ficar também questionando muito. A gente só perguntava assim se era um R, se era um S que a gente ia colocar. Hoje não. Então hoje eles também têm isso na escola. Eu posso questionar, eu posso perguntar o porquê. Professora, por que que ele soltou um corvo?
E depois ele soltou uma pombinha. Por que ele soltou uma pombinha? E aí você tem que falar, ele soltou o corvo, né? Porque ele imaginou, tá, daí o corvo não voltou, ele soltou a pombinha, você vai entrando ali, então você tem que estar pronto para isso. Mas nós podemos usar essa parte da pedagogia tradicional, que é a memorização, que hoje nós falamos memorização, mas nós falávamos antigamente decorar, decoração, né? Hoje fala decoração é da casa, mas nós temos que decorar aquilo. E às vezes, lá na Bíblia está escrito que os pais deviam inculcar a palavra de Deus na vida dos filhos. Inculcar, inculcar. Ou seja, falar, né? Inculcar, ai, já entendi, não é? Então, talvez decorar ou memorizar. E a palavra de Deus, a tabuada, a gente decorava, memorizava, não é? E a palavra de Deus nós vamos decorar aqui, ó, decorar, memorizar. E você foi chamado para isso.